Eu vou agora. Só que eu liguei agora, gente, e vocês estão falando, vocês estão me ouvindo, eu não estou ouvindo, mas pode dar continuidade, Jair. Amém. Você, a sua. Quem puder anotar o versículo aí para mim, que eu estou sistemando aqui meu áudio. Eu vou iniciar já agradecendo a Deus por esta rica oportunidade. Cada vez que o Senhor me dá essa oportunidade para condividir algo da parte dele com os irmãos, né, com a igreja dele, eu sempre não só temo, mas também tremo muito diante desse nosso Deus, porque eu vejo sempre como uma grande responsabilidade, né? A palavra não é minha, a palavra é dele. Então, para mim é uma honra que Deus tenha confiado, né? Confiado em nós. Seguir a fazer a designar. Então, Pai do Senhor Jesus. E aqui eu não estou entendendo, Marcelene, vem cá. Eu vou iniciar, está havendo muita referência, não sei se tem áudios abertos. Pai do Senhor, minhas irmãs, é porque eu não sei mexer nesse negócio. A paz, glória a Deus. Tudo bom? Oi. Não. Tá o carro aí, moço. Que ele Pai tem do Senhor. A irmã tem que ativar o... Que número que é? Eu vou continuar, irmãos, em nome de Jesus. Pai do Senhor Jesus. Tá. Tá, da Simone. Vou começar com alguns versículos do Salmo 27, os 2 primeiros versículos, que diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a minha força da minha vida. De quem me recearei? Andando ao capítulo 28, sempre de Salmos, eu vou completar com mais alguns versículos. A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha. Não emudeças para comigo. Não suceda calando-te. Tu, a meu respeito, que eu me torne semelhante aos que descem a cova. Ouve a voz das minhas súplicas quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o oráculo do teu santuário. No versículo 6 diz: Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. Ó Senhor, o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. O Senhor é a força do meu povo, do seu povo. Também é a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os e exalta-os para sempre. Amém? Eu peço desculpa pela emoção, mas a palavra de Deus, esse salmo aqui falou muito, irmãos, profundamente ao meu coração, à minha alma, ao meu ser. Hoje eu fui convidada para dividir um testemunho com vocês, né? Hoje, o Espírito Santo vai me guiar, como tem guiado todos nós neste grupo, né? Como tem guiado a Igreja Santa do Senhor na Terra, para que nada que saia de mim hoje não provenha de mim mesma, mas do Espírito Santo de Deus que habita em mim, eu acredito que habita em cada um de vós. E que seja o que seja dito aqui hoje, seja só e exclusivamente para glorificar o nome do Senhor, porque é o único digno de toda a honra, de todo louvor e toda a nossa adoração.
E diante desses salmos, dessas palavras maravilhosas, né? Eu sou testemunha viva, irmãos, porque realmente essa força, essa segurança, essa misericórdia, essa graça de Deus, né? De ouvir nossos clamores, de ouvir nossas súplicas, de estar sempre pronto para nos livrar, para nos guiar, para nos conduzir, né? Porque Deus, ele não quer mal para nenhum de nós. Deus, ele fez tudo, ele construiu o mundo e tudo aquilo que nele existe com a sua perfeita obra, com a sua perfeição. E nós somos sujeitos como é que diz? A passar por aflições, porque a palavra de Deus também garante isso para nós. A palavra de Deus não pode garantir só o que é bom para nós. Garante também aquilo que não nos agrada, porque o mundo, né, pertence ao maligno. Mas a criação de Deus foi tudo Deus que criou. Então, até para que o diabo toque em algo que tem no mundo, é só se Deus permitir, porque ele não tem poder que supere a soberania de Deus. Então, eu costumo declarar na minha vida isso. Eu digo, Senhor, eu estou aqui porque eu sei que existe a tua misericórdia. Eu sei que é a tua graça que abunda sobre nós, sobre a minha vida. Então, é tudo pela graça de Deus. Eu sei que eu não mereço, mas ele é bom, ele é maravilhoso, ele é perfeito, ele é fiel. E nós, como crentes, eu olhando para essas palavras, a gente não tem nada mais, nada menos que fazermos, senão procurarmos sermos fiel a Deus, procurarmos sermos mais fiel a Deus a cada dia, irmãos. Mas como é, irmã Jailta, missionária, como quiserem chamar, Jailta, Jai, como quiserem me chamar, que fazemos isso? Irmãos, é muito simples, é difícil diante do caráter de cada um de nós, mas se torna muito fácil. Depende daquilo que nós priorizamos e colocamos, né, que é importante para nós. Mas nem sempre aquilo que nós vemos como importante é aquilo que realmente Deus quer. Muitas das vezes, nós temos muita facilidade em olhar aquilo que é importante para nós quando nós olhamos as nossas próprias prioridades, os nossos próprios interesses. Mas será se é isso que Deus realmente quer de nós? Será se Deus nos chamou realmente para isso? E eu tenho dito a vocês, e eu posso dizer para vocês que, nesses últimos tempos, irmãos, eu tenho aprendido muito com o Senhor. Não é por acaso que a palavra de Jesus na Bíblia, ele vem chamado como maestro, como mestre. Você vai deixar o seu Ele é um aberto? mestre, ele nos ensina, irmãos. Ele é livre para quem quiser ele está sempre disponível. É essa beleza que a gente tem, esse direito que o próprio Jesus conquistou na cruz do Calvário. É uma herança que temos direito por herança, porque Jesus conquistou por nós. E, às vezes, nós não conseguimos valorizar isso, valorizar esse sacrifício, de confiarmos no Senhor, de buscarmos de Deus, de pedir a Deus, é o que eu tenho pedido muito ultimamente, para que Ele coloque filtros espirituais nos meus ouvidos, e tire as escamas dos meus olhos para que eu enxergue a visão santa de Deus, com a visão de Deus, e que eu possa ouvir com aquele som, o som que sopra do seu espírito. É verdade que nós não somos só espírito, porque somos matéria, somos humanos, somos falhos. Mas, irmãos, nós podemos procurar a sermos seres melhores diante do Senhor, a sermos cristãos melhores. Tem muito sofrimento no mundo, muitas doenças, muito tudo, irmãos. Mas a gente, eu ouvi, acho que foi, não sei se foi o pastor Tarcísio um desses dias,
onde falava que quando houve de nós crentes, né, se assustar com tudo isso que está acontecendo. E é como se nós realmente não ainda tivéssemos olhado para a palavra de Deus, o que diz a Santa Palavra. Porque já tinha preparado, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci e vocês também podem vencer. Mas por que Jesus fala assim para nós? Porque quem crê, quem aceita Jesus, se ele é na nossa vida, e se a palavra nos garante que ele é a verdade, o caminho e a vida, então, irmãos, em que verdade nós estamos crendo? Onde é que estamos confiando? Em onde estamos colocando a nossa confiança? Será que verdadeiramente estamos confiando toda no Senhor? Eu estou na Itália há 31 anos, irmãos. Na Itália, eu estou fora do Brasil há 31 anos. Para a glória de Deus, eu me distanciei. Fiquei 6 anos e eu vivi em Portugal. Durante esses 31 anos, de quais 6 anos eu morei em Portugal. E eu digo para vocês, foi em Portugal que eu comecei a minha primeira experiência a caminhar com o Senhor como caminho hoje. Mas eu não me sinto hoje de dizer para os irmãos que antes eu não caminhava com Jesus. Eu não andava na igreja, no meio de cristãos evangélicos, como ando hoje, como estou hoje, da maneira como busco hoje. Como a Bíblia, eu aprendi a buscar de Deus na palavra dele. E isso não significa, irmãos, porque eu, em primeira pessoa, eu fui agraciada, eu fui miraculada por Deus, também antes de eu começar a andar na igreja com Cristo, caminhar com Cristo, juntamente de igreja evangélica. Então, eu, em primeira pessoa, digo para vocês que o que salva, o que nos abençoa, o que é Cristo, é Deus. Não é religião, não é placa de igreja, irmãos. Não é os cursos que fazemos. É muito bom, porque a palavra nos ensina a crescer na graça e em conhecimento. Mas esse conhecimento, você não pode adquirir ele, irmão, se você não está buscando de Deus. Por mais que você faça cursos, as coisas têm que caminhar paralelos. Senão, a gente arrisca que a filosofia, a teologia e todas as outras várias ciências nos leve em muitos caminhos, menos aquele que nos leva à salvação, irmãos. Então, não podemos ignorar a ação do Espírito Santo, tem que ser em primeiro lugar nas nossas vidas. Porque naquele momento, minhas caras e caros irmãos, que você está, pode ser no vale, pode ser no deserto, pode ser no fundo do poço, pode ser naquele túnel onde você não vê nunca luz, mas Jesus é contigo. Pode ser naquela cova onde foi jogado Daniel. Eu costumo dizer e vejo que muitos de nós, crentes, digam, eu sou o Deus de Daniel, mas ninguém, irmãos, quer passar o que Daniel passou. Ninguém tem coragem hoje de afrontar, de declarar, de renunciar diante dos seus patrões, diante dos seus superiores, tá entendendo? Para renunciar às coisas erradas diante de Deus, para não contrariar o homem, porque são as autoridades. Eu tenho, em primeiro lugar, todo o merecimento, não estou falando mal de autoridade, o que eu quero transmitir aqui, em nome de Jesus, que seja clara, é que nós não podemos, se nós olharmos para palavras, temos consciente que estamos segundo o que Deus está nos ensinando, e que o que Deus tem para você, ninguém te tira. Você não pode dar ouvido a alguém que, porque tem posições eclesiásticas, aquilo que seja maior que você, governamentais e companhias várias, te diz que você tem que obedecer às leis de Deus, tem que obedecer e respeitar as leis do homem, sim. Mas, irmãos,
a gente tem que ter muito cuidado para não corromper a nossa salvação, tá? Porque nós não entendemos onde é que estamos corrompendo a nossa dignidade e nossa integridade diante de Deus. Porque está muito fácil no dia de hoje isso acontecer. Está muito fácil, porque nós guardamos primeiro os nossos interesses. Eu estou falando para vocês porque eu tenho oportunidade de conhecer pessoas, servas de Deus, servos de Deus. Eu tive a oportunidade, tenho, e vou ter muitas. Enquanto cá estivermos, eu acho que eu e vocês não tem como fugir disso. Que conhece, chegam cheias da unção, do poder de Deus, da palavra de Deus, pessoas de oração, pessoas de cá. Mas é só enquanto, irmãos, não começa o euro entrar no bolso. Quando começa o euro entrar no bolso, Deus sabe da minha situação, Deus sabe por que eu vim para cá, Deus me trouxe com um propósito. O propósito de Deus foi para tudo, menos para ir, para fazer, para olhar, para ser tolerante com o irmão, para entender o irmão, para orar para o irmão, que todo mundo diz que ora, mas Deus é que conhece, sabe? Está entendendo? Porque Jesus vai voltar, irmão. Se Jesus voltar hoje, Jesus não vai achar muito de nós crentes, porque estamos correndo na correria atrás das nossas coisas. Nem Jesus vai ver. Por quê, irmãos? Porque a gente está perdendo aquela integridade, não é mais a mesma. A minha alma anseia aquele primeiro amor, sabe? Aquela igreja primitiva que você ia na igrejinha onde não tinha piso, onde não tinha cadeira, você tinha que ali, ó, sentir aquele cheirinho de barro e ouvir o Espírito Santo de Deus tomar aquelas mulheres de oração, aqueles homens de oração e falar com você. Arabassura de cantalabalachora. Isso eu tenho saudade, irmãos. Isso eu sinto saudade. É maravilhoso você sentir o poder de Deus, você sentir a presença de Deus, irmãos. E para que você sinta isso, eu e você sinta isso, só buscando a face dele. Não tem um outro modo, não tem uma outra maneira, irmãos. E ali, irmãos, te vem tempestade, te vem vendavais, te vem tudo, te vem as adversidades, te vem enfermidades, irmãos, te vem pontapé na cara, pontapé de toda parte, te joga no chão, te pisoteia, mas o sopro de Jesus ainda arrebenta e você canta o hino da vitória do outro lado, arabás, alabás. Oh, rede canta la balachora, neia, mira. Esse é o Deus que eu quero continuar buscando. Isso é o que eu não quero. E eu peço a Deus todos os dias. Senhor, não retira a tua graça de mim. Porque se não fosse a graça de Deus, irmão, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a igreja dele na terra, irmãos. Hoje nós não estávamos aqui. Eu e vocês não estávamos aqui nessa união, essa coisa maravilhosa, irmãos. Irmãos, quantas pessoas estão prisioneiros, falando com Deus, mas Deus derrama o maná. Deus derrama a unção dele. E Deus usa e faz como ele quer, onde ele quer, com quem ele quer. Porque homem não pode impedir, não pode abafar o que Deus tem na minha e na tua vida, senão você mesmo, senão nós mesmos, irmãos. Então, minhas caríssimas, meus caríssimos irmãos, vamos olhar mais para Jesus, vamos olhar mais para os seus ensinamentos, vamos buscar mais do trono de Deus. Esse trono de glória que tem prometido para mim e para você. Nada nesse mundo vale a pena, irmãos. Eu sempre trabalhei. São 2 anos e alguns meses que eu não estou trabalhando mais. Mas eu achei que só o salário de meu marido nunca bastasse. Hoje o meu marido não está trabalhando, irmão, e nem irmãs e irmãos, e eu não estou trabalhando.
Mas, irmãos, eu vou te dizer, na minha casa, a bonança que sempre tem de quando eu vivi na casa dos meus pais, continua até hoje. Deus não te deixa faltar nada. Agora, uma coisa eu digo para vocês, diante das circunstâncias, eu não tenho podido estar frequentando os tempos, dias, quando a igreja se pode receber, né, que a gente possa estar frequentando as igrejas fisicamente. Porém, irmãos, eu não parei de buscar a Deus. Eu não parei de querer de Deus. Eu não parei de querer aprender de Deus. E Deus continua me ensinando. Agora, irmãos, eu vou te falar uma coisa. Quando você pede a Deus que quer, você tem que querer de verdade. Porque quando os açoites chegam, irmãos, só mesmo quem tem raiz, né? Como diz aquela canção, só mesmo onde a semente tocou, onde a semente caiu e foi germinada, e as raízes, como foi pregado essa semana aqui por diferentes servos e servas de Deus, e ela penetra, ela fica fincada ali. Quando você está agrapado naquela rocha que é Jesus, irmãos, você se abala, é como Monte Sião, né? Mas você não mais permanece para sempre, porque o que é permanecer para sempre não é eu em pé, a minha carne, irmão, mas é a minha fé em Deus. É só isso, irmão. É só isso, caríssimos irmãos, igreja do Senhor na terra. É só a nossa fé em Deus é que pode nos conter para que a gente não caia. E eu vou contar agora, irmãos, mas é o mais recente que eu estou vivendo, né? Que há 2 anos e alguns meses, como eu já falei, o meu esposo foi descoberto de urgência, foi operado com um tumor maligno de altíssimo grau no cérebro. É um homem que eu glorifico a Deus até hoje. Muita gente, não é a minha primeira história, que às vezes tem adversidades, porque a sogra não aceitou, nunca fui aceita pela minha sogra, mas eu glorifico, agradeço a Deus a cada dia pela vida daquela mulher, sabe por quê, irmãos? Porque foi o ventre daquela mulher que Deus usou para criar e dar origem ao ser maravilhoso que é o meu esposo para a minha vida. Então, eu não posso... como é que diz, ser ingrata a Deus por isso. Todas as demais coisas, Deus sabe o porquê, né? Então, eu vou falar uma coisa para vocês. Depois que aconteceu isso, eu vou dizer para vocês, naquele ano eu poderia esperar tudo que pudesse acontecer com uma pessoa, não uma coisa dessa, ainda mais com ele, não porque era ele, mas porque ele decidiu de fazer a faculdade, estava no 5º ano, acabou, ele concluiu a faculdade, mas era um escopo pessoal dele. E ele fez os últimos exames em direito público e, como é que diz, políticos. Ele saiu com o maior voto nos últimos exames. Então, eu via ele com aquela canseira na cabeça e eu pensava que era esgotamento, de tanto estudo e do trabalho. Ele trabalhava em Roma, eu moro aqui em Milão, né, perto de Milão. Então, ele fazia todo fim de semana. Naquele fim de semana, Deus, irmãos, já tinha me preparado antes, eu não tinha entendido. Eu estava um dia preparando o almoço, quando eu ouvi mesmo uma voz que disse assim: liga para as pessoas e pede para te ajudar em oração por algo que tem na cabeça do teu marido. Eu pus a mão na minha cabeça e falei: sai todo pensamento maligno, está repreendido. Comecei a repreender. Alguns meses depois, quando ele começou que eu vi que ele não estava bem, eu falei com a minha irmã, e a minha irmã disse: tu não pode falar isso. Eu disse: ele está perdido, ele saiu de carro e ele está me ligando, ele não sabe dizer onde ele está, eu tenho certeza que ele está com algo no cérebro. E ela disse: não, nem pensa, imagina falar. Eu disse: minha irmã, eu tenho suspeita que meu esposo esteja... Ela: que tipo de coisa? Eu disse: um tumor. Eu não sei por quê. Naquela sexta-feira, irmãs, eu falei isso meio-dia e meio, mais ou menos, ele conseguiu chegar em casa.
Eu deixei ele com minha filha e fui trabalhar. Quando eu voltei do trabalho, eu cheguei em casa, só chamei a ambulância e falei, venham, porque falei os dados dele, mas, senhora, o que? Eu disse, venham urgente, eu não sei se é um aneurisma, eu não sei se é um tumor, mas uma coisa eu sei, tem algo no cérebro do meu marido. Ah, mas a pressão, mas tem falta de ar, desmaiou, tem dor de... Não tem nada, mas eu sei dos comportamentos, eu estou entendendo que algo não quadra. Eles vieram imediatamente, pegaram meu marido, levaram para o pronto-socorro em 40 minutos, os médicos, sem problema nenhum, só me chamaram e disseram, a tomografia do seu marido é horrível, senhora, está uma massa desse tamanho no cérebro, vocês tinham uma viagem que nós iríamos para Portugal para ele relaxar um pouco, a gente estava com viagem marcada, tudo comprado. Irmãos, ali começou a minha batalha, a nossa batalha. A batalha, eu creio, até da igreja do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque isso que eu estou falando para vocês aqui, eu não estou só nessa luta. Primeiro Deus, mas abaixo de Deus, Deus tem levantado santos na terra, exércitos, para interceder, para lutar comigo nessa batalha. Essa é a igreja de Cristo. Eu louvo e glorifico a Deus por isso. Eu não estou dizendo de religião. Eu sei que todas as pessoas que conhecem, eu estou falando de fé, irmãos. De fé em Deus. De quem crê que Deus ainda pode mudar a história. Deus pode, né? Ele sabe como mover os seus. E dali em diante, irmãos, tá? Entre quimioterapia, radioterapias, consequências de quedas, fraturas, uma coisa e outra. E uma coisa eu digo para vocês, Deus tem usado de eu receber áudios de oração para a minha vida, em prol da minha vida, pedindo livramento, clamando e agradecendo o livramento de Deus, de pessoas que estão, que eu não sei nem de que parte do mundo mas que estão nesse grupo, irmãs, que orou pela minha vida no momento em que algo de muito grave estava acontecendo na minha casa e Deus deu o livramento. Então, Deus tem visto, tem ouvido, né? Para completar, eu já sabia que até uma gripe normal para meu marido podia ser até fatal. E tivemos todos os cuidados, como todos nós, irmãos. Agora, antes do Natal, meu marido foi acometido pelo coronavírus. E quando eu medi a saturação dele naquela manhã, que a saturação estava baixa, eu liguei para a neuróloga dele e ela disse para mim assim, olha, eu vou te falar uma coisa, senhora, nunca falei com a senhora dessa maneira, mas hoje eu vou lhe falar, seu marido é de altíssimo risco e eu já lhe digo, vocês podem se preparar para o pior, porque se tiver uma pneumonia nele, ele pode não resistir. E naquele momento, a missionária Rita me telefonou, ela está aí de prova, não sei se ela está me ouvindo. Ela me telefonou, e quando ela me telefonou, eu disse para ela o que estava acontecendo, e ela disse para mim, irmã, eu disse, minha amada, eu estou aqui, acabei de orar. Ela falou, vamos orar agora, e nós oramos pelo telefone. Eu marchava na minha casa. A Bárbara, que estava positiva também, minha filha, ela começou a preparar ele, eu chamei a ambulância, e quando a médica disse para mim assim, eu só levantei a mão para o céu e falei, Alberto, você vai voltar para casa. Quando eu voltei de Portugal para a Itália, eu nunca mais montei árvore de Natal, porque não é uma coisa que a mim não não tive mais, Bárbara não era mais, ficou grande e tudo, então árvore de Natal eu nunca montei, fazia assim, arranjo, ornamentava, mas nada de árvore vera própria com bolas. Esse ano ele pediu essa árvore, e eu peguei a árvore com luzes, e montei a árvore, está ali. Eu falei para ele, olha, você está indo, eu não sei quando você vai voltar, mas o nosso Deus vai te trazer de volta. Ele vai te trazer. E o Natal, que o mundo comemora, não é um dia, são todos os dias das nossas vidas. O amor de Deus, a trocas de felicidade, de sorrisos, abraços e beijos, tem que ser todos os dias nas nossas casas. Então, meu amor, o dia que você voltar,
Depois que você voltar, aí depois eu tiro tudo, mas quando você voltar vai estar como você está deixando. E assim é, irmãos, eu continuo com tudo como se fosse naquele dia, mas eu não é a árvore de Natal, não é a ornamentação do Natal, mas é a fé em Deus, porque foi a minha confiança em Deus, de acreditar que ele não seria mais que o vírus que ia partir, né? Sem nem um toque de um familiar, de um caro, de não ver mais ninguém. Porque eu sentia que eu não sei qual é o propósito de Deus, mas eu tenho certeza que Deus tem um propósito em tudo isso. Amém. Eu não sei qual é, mas uma coisa eu sei, que esse propósito dele, ele só me ajude a passar, a atravessar, a viver esse propósito conforme a vontade dele, porque a minha eu não sei o que é. Amém. Então, irmãos, ele até hoje, eu continuei perseverando, foram 5 dias de silêncio, eu sem ter notícias, eu via só através do vidro, né? Mas eu não falava com ele, e, tipo assim, não tinha melhoras, sempre estava. Como chegou daqui, quando entrou, estava. E a pneumonia não foi uma, era pneumonia bilateral, foram os 2 pulmões comprometidos. Mas uma coisa eu digo para vocês, para a honra e glória do Senhor, eu pedi muito a Deus, Deus, não permita que ele vá para terapia intensiva, porque eu sou um profissional de saúde. E eu sei, irmãos, as manobras invasivas que são feitas para pessoas que são submetidas a esse tipo de tratamento quando é maior a gravidade. E ali foi oração, Deus levantou o exército de santos. Na passagem do Ano Novo, tivemos a live online com a igreja, e eu lembro que o pastor falou, quem tiver nas suas casas, orem, faça o que quiser. E eu, como ato profético, eu peguei a fotografia dele, que eu tenho aqui em cima do móvel, levantei aos céus e declarei, marchando pela minha casa, e eu falando, Senhor, eu não quero continuar com esta, sinto que estou começando a ficar angustiada e eu não quero esse sentimento em mim. Não permita que a ansiedade invada meu coração para tirar minha lucidez e perder o foco daquilo que o Senhor tem, como propósito, que é a tua promessa. E ali, irmãos, eu clamei, e no dia 1º, para a honra e glória do Senhor, quando eu liguei no hospital, o médico falou para mim, senhora, hoje começamos a escalar o oxigênio, e seu marido respondeu positivamente, não sofreu com o valor do oxigênio que foi tirado. E ali, irmãos, eu só glorifiquei. Contemplei mais uma vez a glória de Deus. Então, amém, eu continuei tendo mais certeza de que Deus está no negócio, de que é um propósito seu. Talvez alguém está me ouvindo e está dizendo, mas que mulher louca, o marido de uma... Como é que diz que não? Como chegou a mulher de Jó e falou para Jó, né? Abandona esse Deus e morre. E Jó chamou ela de louca. Então, irmãos, é normal que aconteça isso. Mas uma coisa eu digo para vocês, minhas queridas irmãs e meus queridos irmãos, Deus é um Deus que ainda faz milagre. Independentemente daquilo que nós somos e daquilo que fazemos, Deus, ele é Deus, porque ele faz, ele transforma, ele faz o que ele quer. A gente tem que estar só à disposição dele, e é ele que dá a última palavra na minha e na tua vida. Não aceite, a gente não pode subestimar, irmãos. A gente não pode subestimar. Hoje ele continua internado, mas ele já foi tirado, está no reparto de reabilitação, mas ele não tem mais nada, ele não tem mais oxigênio, ele não tem mais sonda, ele está adquirindo autonomia ao máximo que puder para voltar para casa e ser repristinado como Deus quiser fazer. Estou dizendo pela história do Covid, mas a outra parte, irmãos, também está já na mão de Deus. É Deus que fará tudo e todas as coisas. Então, eu creio, irmãos, eu estou aqui nesta tarde, juntamente com vocês,
só para declarar que Deus é Deus, que Deus é fiel. E eu, em todo momento, irmãos, teve um louvor que um cântico, né? Que eu não sabia por quê, mas eu decorei aquele cântico em uma tarde, assim, e eu disse, meu Deus, por que está me vindo? E aí eu vi e continuei repetindo. E aquele cântico, irmãos, falou comigo, e a única coisa que eu só sabia fazer era declarar a Deus que eu sou uma terra seca. E eu não sabia por que eu declarava a Deus que eu era essa terra seca. E eu não sabia, quando eu ouvi aquele cântico, o Espírito Santo começou a me falar. Irmãos, quando a terra é seca, cada gota d'água que cair nela, né? Essa água, irmãos, é aquela água purificadora. É o Espírito Santo de Deus que derrama do trono dele. E vai inundando, vai encharcando. Cada gotinha, quando a terra é molhada, se cai muita água e tudo, causa, sabe o quê? Destruição. Quando a terra está muito molhada, olha como nos lugares que as chuvas estão levando tudo. Mas quando a terra é seca, irmãos, ali ela está pronta. Ali ela está no ponto, irmãos, de toda gota que cair do trono de Deus, ela ser absorvida. E eu me senti, irmão, essa terra seca. Essa terra seca, eu continuei declarando que eu era essa terra seca. Que eu queria ser inundada pela chuva do Senhor. E que o Senhor abrisse os céus. Então, a minha oração era só palavras, sabe? Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso de ti. Senhor, não me abandona. Senhor, com essa situação, tem pessoas que têm até se presa até de ligar para a gente porque tem medo de ser contagiados pelo telefone. Senhor, está meu marido e minha filha positiva. Deus me preservou, irmãos. Eu não fui contagiada pelo vírus. E eu louvo a Deus pela vida de cada um que tem orado e que ora, e que sei que continuará. Sempre que pensa em mim, eu não digo que as pessoas estão de joelho e fazendo campanha, não, irmão. Mas só o fato de você pensar em alguém e apresentar a Deus, oh Deus, que Deus abençoe, isso já é uma oração. Então, irmãos, eu vou, agora não sei, missionária Rita, se ainda tem tempo para mim, só o brando desse cântico, que diz assim, eu vou, para finalizar, que diz assim, Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até a minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Abre os céus, Senhor, deixa a chuva descer. A terra seca está aqui, a terra seca sou eu. Abre o céu, Senhor, e deixa a chuva descer. A terra seca está aqui, a terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Aleluia, labás. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Alabaladeia, canta na balachora, dei canta na balachora, dei canta na bas. Oh, aleluia, Deus, maravilhoso és tu, Senhor, Santo de Israel, Senhor da glória, Príncipe da paz.
mas é o teu nome, Jesus. Obrigado, meu Pai, por essa oportunidade, Deus. Que o teu nome possa ser glorificado, Senhor, que a tua palavra, Pai, possa fazer, Senhor, a diferença, que tenha sido tocada hoje, caída e germinada, Senhor, em alguma terra nesta tarde, meu Pai. Que alguma palavra, Senhor, que foi dita da minha boca, que não tenha agradado, Senhor, alguém nesta tarde aqui hoje, quem ouvir esta live, Pai, que o Senhor me perdoe, Senhor, mas eu me dispus, me despolhei de mim mesma, Pai, e me entreguei nas tuas mãos, Espírito Santo, e eu te digo só obrigado, Senhor, obrigado, obrigado e obrigado. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E amém. Que o Senhor nos abençoe para todo sempre. Aleluia. Amém. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Muito forte seu testemunho, Jai. Deus é maravilhoso. Deus ele sempre tem preparado, né, o melhor para nos dar todas as tardes, aqui na Europa e no Brasil agora. E o pão quentinho da padaria celestial e a água da fonte da vida, nós nos enchemos, Jesus nos abastece todos os dias de segunda a sábado, e nós estamos aqui nesse ajuntamento, Projeto Tarde com Deus, que já está fazendo já quase 2 anos já, né? A pandemia, desde a primeira pandemia, nós estamos aqui juntos num só propósito, numa só comunhão, orando, intercedendo um pelos outros. Muitos vieram e já se foram, muitos estão entrando, né? Jesus está enviando aqueles segundo o coração dele, que ele sabe que precisa estar aqui nesse ajuntamento também. Então, que nós venhamos crescer todos os dias na graça e no conhecimento, né, da palavra do Senhor. Deus, ele, quando eu abria sempre essa live, o Senhor ministrava no meu coração, 2 Pedro 3,18, e pela realidade eu nem sabia onde estava essa palavra, né? Mas quando Deus ele quer falar, ele vai direto ali, naquela palavra ali, né? Que aos seus olhos você não vê, possa ser que já li, mas não ficou guardado, mas tem palavras que o Senhor mete assim, na nossa mente, no nosso coração, e abre nossos olhos espirituais, tira a cegueira espiritual, destapa nossos cérebros, né? E ele vai falando, ele vai ministrando. Alguns ele fala com voz audiva, ele ministra no meu coração, ainda não tive esse privilégio de ouvir o vozeirão de Deus, porque ele sabe que eu vou me espaventar. E outros, como a mim, ele escreve na tábua do meu coração e na minha mente, e ali ele vai falando. E quando eu me dava conta, o Senhor ministrar no meu coração, 5 minutos antes de abrir a live, crescer na graça e no conhecimento. Então, eu quero agradecer a Deus pela tua vida, Jai, por estar aqui conosco, por estar trazendo a palavra aos nossos corações, por estar sempre disponível a fazer a obra de Deus, estar sempre conosco, né? À noite, aqui também. E Deus é contigo, e nós estamos aqui. Nós somos exército de Jesus Cristo. O Senhor manda a gente orar um pelos outros. Orar e sem cessar. E nós estamos aqui intercedendo uns pelos outros. É como na igreja primitiva, né? Todos estavam ali unidos, no final da tarde, ao repartir do pão. E esse é o nosso pão quentinho da padaria celestial. Todas as tardes, nós estamos aqui. E quando vem a palavra tarde com Deus, eu lembro lá de Gênesis. Toda tarde, Jesus ia ali, Adão e Eva. Adão, Adão, onde está você? E Jesus encontrava Adão, né? E o Senhor Jesus encontrou Adão ali naquele dia, envergonhado ali atrás da moita. Mas Jesus recuperou Adão lá na cruz e nos recuperou também, né? A nossa vida. E vida em abundância. Então, pode ter certeza, Jai, que o Senhor Jesus está operando milagres, continua a operar milagres e maravilhas no meio da tua família,
Jesus, ele há de completar a obra que ele começou na vida do teu esposo. Amém? Ele ainda vai dar o testemunho, que dizer, esse Deus que cura, que sara, que transforma e que liberta. E meio ele, na família dele, através dele, todos virão, em nome de Jesus, através do testemunho dele e o seu testemunho, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Muito obrigada, Jai. Hoje eu não tenho tempo, né, para dar uma oportunidade, porque eu estou aqui no hotel, daqui a pouco eu tenho que ir ali novamente, me sistemar para amanhã, ir para o culto da igreja aqui de Roma, e estou voltando amanhã, às 22 horas já estou em Puglia, né? E eu vivo assim, pelo sopro do Espírito. Jesus sopra, o vento sopra, eu não sei para onde, mas ele me sopra. Amém? Quero te agradecer, Jai. Quero que você, por gentileza, você finalize orando, agradecendo. Eu vou pedir à apóstola Cleide para dar a bênção final. Cardiroli, Bárbara, liguei para ele. Pode falar. Amém. Senhor Deus, amado Pai, neste momento, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, mais uma vez, ó Deus, por esta oportunidade, Senhor. Eu quero te louvar, te bendizer por este grupo, Senhor, pela tua igreja na terra, Pai, pela vida de cada um que aqui está, pelas os seus familiares, Senhor, onde quer que se encontre. Senhor, também aqueles que não estiveram, Pai, que ainda ouvirão, Senhor, a tua palavra, que não dê ouvido para a minha voz, Senhor, mas que tenha sido, Pai, tocado, comovido pelo teu Santo Espírito, Jesus, que falou através de mim, Pai. Eu quero te agradecer, ó Deus, por a tua fortaleza, porque tu és forte, tu és tremendo, tu és poderoso, santo e fiel. Eu quero te agradecer que o Senhor continue conosco, Pai, não só hoje, mas em todo o tempo, Senhor, porque nós te adoraremos, Pai, em espírito e verdade, que é isso que nos garante a tua palavra. A tua palavra é verdade e é liberdade do teu espírito, para, Senhor, ouvir a tua voz, Senhor, e obedecer os teus preceitos. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém.